Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje vamos comentar do Pão Nosso, o capítulo 45, Quando Orardes, baseado numa fala de Jesus em Marcos 11:25. Bem curtinha. E, quando estiverdes orando, perdoai. Fácil, né, Paulo? E aí? Claro que é fácil. É só uma linha. Mas a representatividade desta linha é complicado, né? E Emmanuel traz aqui para gente o universo das orações. E no decorrer dos anos, desde que Jesus passou pelo planeta, né? Ele foi deturpado, né? E aí a maioria das vezes, o período que a gente está em oração, a gente está repetindo palavras, né? É como que se fosse um cântico dos salmos, como se fazia antigamente, né? Só que não são salmos. E aí, na internet, tá cheio de pessoas que vendem, né? Ai, a oração milagrosa não sei do quê. Ai, a oração milagrosa X. A oração milagrosa que foi descoberto recentemente. Enfim. E Emmanuel vem falar sobre isto, né? Que quando a gente orar, que a gente deve ser sincero, né? E entrar no mundo mental da prece. No seu mundo mental, no meu mundo mental. E é um diálogo entre eu e Deus, somente, né? É, e na sua grandiosidade divina que existe neste contato, né? E, e que é muito difícil da gente conseguir essa conexão. É difícil. Por isso que ele diz, né, que quando a gente tiver que orar, entre em seus aposentos e lá você se liga. Então a gente não precisa ir numa igreja, a gente não precisa se deslocar, a gente não precisa. Aonde a gente estiver, a gente pode fazer, desde que a gente esteja sozinha e conectado, né? É, Jesus também lembra que antes da gente ofertar a Deus qualquer oração, que a gente deve ir e se reconciliar com o nosso irmão. Então, esta frase de Jesus, ela cabe muito bem aqui. Porque não adianta eu ir tentar me conectar com Deus, né? Tentar fazer essa ligação se eu estou com o coração cheio de mágoas. Se eu estou triste, se eu estou magoado, se eu estou, não adianta, né? Essa conexão não vai para frente, justamente porque o nosso coração está carregado. Mas ele também diz que a gente pode pedir que Jesus nos auxilie a retirar este peso que está em nosso coração. E com certeza a espiritualidade vai dar um jeito de nos atender e para que a gente realmente retire esse peso e que a gente depois comece a se conectar com Deus, né? É, e então ele diz assim que quando eu oro e quando eu me conecto, eu posso me conectar para curar as minhas feridas. E quando eu curo as minhas feridas e eu estou com o meu coração leve das feridas que foram causadas por várias situações, às vezes por culpa nossa, às vezes por não culpa nossa, né? É, quando eu curo essas minhas feridas, existe a possibilidade de eu aliviar o meu próximo através das orações, né? Então, a gente precisa, a gente tem, precisa não, a gente tem muitos exemplos no mundo de pessoas
que tinha essa conexão com a espiritualidade, com Deus, e que curou muita gente. Agora, é todo mundo que chega nesse nível? Não. É possível a gente chegar nesse nível? Sim. Entendeu? Só que não é uma coisa que é fácil. É uma coisa que a gente tem que buscar. Ele diz, então, que é, que a oração ele é um caminho para a gente se curar, né? E é um caminho que a gente se cura para depois curar o outro. Só que, como é que eu estou orando? Quando eu estou orando, né? E isso serve para mim, a Polônia, né? Porque a gente não é diferente. A gente está na mesma caminhada, na mesma pegada, né? Aqui não existe nenhum santo. Então, Emmanuel começa o texto dizendo que nós não podemos orar de forma mecânica, né? E que o mundo material faz muita coisa automático. Então, a gente, no nosso trabalho, muita coisa a gente faz automaticamente, sem perceber às vezes. Até dentro de casa, você vai cozinhar, é tudo muito automático, né? Porque você faz todo dia. E aí parece que às vezes não tem nem muito sentido aquilo que a gente está fazendo. Mas quando a gente deixa de fazer esta coisa mecânica, o sentido muda, vira a chave, né? E ele diz também que é claro que existiu e existe exceções dentro do mundo material, né? Quando está em oração, mas que a maioria ainda faz esta oração de forma mecânica, né? Então, ele diz também que quando a gente está, ó que interessante, quando a gente estiver estudando o Evangelho, ou o livro Pão Nosso, ou qualquer outro livro, nós também estamos em oração, certo? É, e que nesta hora, nós também estamos nos conectando com a consciência mais alta. E se a gente sair do automático, né? É, e que é necessário a nós entender as nossas falhas e pedir auxílio aos espíritos superiores para superar todas as nossas falhas e curar as nossas feridas. E quando em oração, é, quando eu me lembrar de alguma desavença, desculpe, se eu lembrar de alguma desavença com alguém, que eu posso em prece, também enviar essa energia para esta pessoa. Que essas vibrações, ela poderá chegar até esse companheiro ou não, tá? Vai depender do estado que ele vai estar. Mas essa prece, ela não é perdida. Ela vai chegar até ele de alguma forma, né? Mas se a gente estiver fechado para isto, né, para essas vibrações, a gente, por exemplo, eu estou orando e estou com tanta raiva que eu peço até para a espiritualidade que aconteça algo terrível para a pessoa. E isto, segundo Emmanuel, é mais comum do que a gente possa imaginar. Então, a gente só tem que lembrar que o que a gente emana, volta. Mas eu posso sentir tanta raiva e ter esse processo? Posso, né? Eu posso sentir isto, mas aí eu conhecendo esse meu sentimento, eu tenho que cuidar de mim primeiro, do meu sentimento, para depois eu entrar em preces. Tenho que usar o recurso da prece para me curar, para curar a minha ferida e depois eu emanar para o outro, certo? É uma coisa que é difícil, né?
E que quando a gente faz essa prece para o próximo, mesmo que a gente esteja magoado, mesmo que a gente. É, é, essa prece ela se transforma em algo que chega a ser material e que ela vai estar sendo preparada para chegar a este companheiro, de alguma forma. Ah, ele desencarnou. Essa prece vai ser usada para ele na próxima reencarnação. Entendeu? Então, é necessário que a gente alcance as zonas mais altas através das orações. Mas não é um processo que é fácil, né? É, a gente tem que relatar aqui que há irmãos que pedem o mal dos outros, né? Então, todos nós estamos no caminho da culpa. Por isso a gente não pode julgar ninguém. Porque, de repente, eu, semana passada, posso ter feito isso também. Então, a gente julga porque a gente se acha santo. Talvez eu esteja num momento que eu não esteja com mágoa de ninguém, mas ali, ó, ali atrás, uns dias atrás, eu também estive assim. É isso, Lívia, que você pode acrescentar. Vou retomar o que você falou sobre curar as nossas feridas e sobre os automatismos, que você falou que a gente faz as coisas no automático aqui, material, por causa da primeira frase, que eu já parei nessa primeira frase do capítulo e fiquei pensando bastante nela antes de ler o resto. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. E aí, voltando ao que você falou dos automatismos, que a gente, tá cozinhando, a gente faz de forma automática, né? Não fica, não precisa pensar muito. Aí muda de tarefa, mudou de tarefa. Aí eu ainda pensei mais no campo da mente. Às vezes a gente tá com algum familiar difícil, que a gente tem alguma rusga e a gente é explosivo. Aí a gente grita e briga. Aí de repente chega uma visita e a gente, bom dia, tudo bem? Não sei o que. Ai, como é que você tá? Do demônio ao anjo, né? O nosso comportamento muda automaticamente. Só que espiritualmente não é assim. Aí o Emmanuel tá falando, não adianta a gente achar que entrou em prece, pronto, agora eu sou um espírito de luz e estou em contato com as esferas mais altas. Não funciona da mesma maneira, né? Aqui na Terra a gente mascara essa nossa brutalidade, né, com outra pessoa, como se tivesse mudado o sentimento, mas assim, lá dentro não é assim que tá. E aí, quando você fala de curarmos as nossas feridas, disso ser um processo, é. O Emmanuel tá falando assim: não adianta só na hora da prece, de repente, você se tornar santo por alguns segundos para fazer essa conexão, porque se essa ferida ela tá aberta, é. A prece pode nos ajudar nesse processo de cura, mas a gente precisa estar querendo isso. Igual você falou, na prece a gente pode pedir a Jesus que nos ajude a abrir o coração, né? Que nos ajude a fazer essa conexão. E é isso, porque e que lá mais pra frente vai falar, né? Que ninguém tá isento de culpa. Imagina se o Evangelho falasse que a prece é coisa para quem tem o coração puro. E não, ele fala assim: os sãos não precisam de médico. Porque afinal, os espíritos que já estão em comunhão com o Pai fazem isso de uma forma natural, eles não precisam de ajuda. Eles não precisam, por Verdade. exemplo, que os espíritos amigos, espíritos lá do grupo Espírito Aprendiz do Evangelho venham ajudar nesse processo, porque ele naturalmente já está em conexão, e já está em conexão, inclusive, com os espíritos mais elevados. Não Exato. precisa dessa ajuda, como nós, pelo menos a maioria de nós, eu, ainda precisamos, né? É, então, é um trabalho que a gente faz passo a passo, e por isso a importância de quando a gente começar a prece, primeiro, né, dar aquela respirada, e nos desconectarmos do que nos vincula ao dia a dia na Terra. E às vezes no centro, né, a gente fala assim, que a gente possa, pelo menos por alguns instantes, deixar as nossas preocupações do portão para fora, para que a gente limpe pensamento e sentimento, possa fazer essa conexão. Até porque quando a gente volta e encontra esses problemas de novo lá na porta de entrada, que a gente tenha o coração e a mente para lidar
com esses problemas de uma forma diferente. E isso tudo está envolvido com a sinceridade de propósito. E aí aquela coisa, não adianta a gente ficar em pressa, achar que está naquela conexão e continuar carregando as mesmas mágoas e as mesmas raivas com relação ao nosso semelhante, porque isso é distoante, isso não tem conexão com o que a gente está tentando fazer com o alto. E outra coisa linda que eu olhei que é mais pra frente é quando ele fala, você comentou sobre a gente se aproveitar dessa pressa ainda para desejar o mal, né? Que ele fala, ai de quem usa essas correntes para desejar o mal pro próximo. Mas o mais bonito ainda que eu achei na parte anterior, que ele fala do encontro das preces dos espíritos inteligentes. E espíritos inteligentes, aqui ele está falando dessa sinceridade de propósito. Eu, num pensamento de luz que eu emito, eu me conecto com os outros espíritos que também estão orando e que também têm pensamentos naquele mesmo viés. Então vamos supor que a gente reze para a infância, né, para a proteção da infância, para as escolas e tudo mais. Quantos e quantos também têm esse desejo e a gente se conecta como se fosse uma grande egrégora, assim, como se fosse uma grande ah, sei lá, uma rede, né? Igual tem a rede social, né? A gente faz assim esse Sim, networking sim. espiritual nesse mesmo propósito. Então saibamos, nós não estamos sozinhos. A oração, inclusive, é um convite não só para conexão com o alto, mas para também encontrarmos aqueles que estão encarnados e que se afinizam com esses nossos propósitos. Enfim, e tem muito mais para quem lê. Leia, traga aí nos comentários, né, mais contribuições, porque tem muita riqueza aqui. Num capítulo só, quanta riqueza tem esse livrinho, esses livrinhos do Emmanuel, valem a pena demais, né, não? Verdade, gente. E vale a pena. E não deixa de ser uma oração, né? Ou, Quando a gente está estudando, quando a gente está buscando, né? Não deixa de ser. E assim, tudo que Emmanuel fala aqui tem a ver com o Evangelho, né? Então, ele está conectado com os ensinamentos de Jesus. E ele só vem e traz aí uma clareza maior, né? E aí, então, é uma fórmula da gente estudar aí os ensinamentos do mestre mesmo, né? E é isso, gente. é isso, A colocar gente nossa fé. vai convidando aí a todos para que a gente possa fazer a parte final do nosso evangelho, que é o ensinamento. Que a gente possa, assim, vibrar buscando o símbolo da nossa casa e desejando que esse símbolo esteja com muitas energias, com os nossos sentimentos dos mais sinceros e que ele possa sim estar bem é, pesado com essas energias e que ele possa subir até as esferas crísticas para que possa assim ir misturando essas energias e que possa recair sobre o planeta Terra, mas que vai levando essas energias principalmente lá nos países onde a guerra tem pegado de forma muito intensa, né? E principalmente aí a questão do Irã, Iraque, aquela região que tem sofrido intensamente, mas também lá na Rússia, com os irmãos que lá estão, e agora um novo problema que tem surgido ali na região da Índia com a China, para que esses irmãos possam ter lucidez, para que possam encontrar nos ensinamentos de Jesus a paz, encontrar o respeito para toda a população do planeta Terra. E que essas energias vão recaindo sobre esses companheiros, sobre a população que ali estão e que estão sofrendo de forma intensa. Vamos, assim, pedindo a Jesus e ao Mestre que possa buscar aquelas pessoas que têm a possibilidade de modificar essa situação e que possa ser envolvido em muito carinho, para que elas possam ter força e coragem de modificar as situações do qual eles estão vivendo naquele local. Vamos assim buscando ainda o nosso país Brasil,
e que essas energias possam recair sobre o nosso país, envolvendo assim principalmente a nossa parte política, para que possam despertar, que possam assim assumir essas responsabilidades de bem governar essa pátria, para que ela possa vir realmente ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo, e que futuramente nós possamos receber todos os irmãos que estão em situações doloridas no planeta. Vamos assim ainda envolvendo todos os hospitais, leitos de dores, para que a mão do Mestre Jesus possa abençoar todos os leitos, seus familiares, principalmente aqueles que se encontram em UTIs, mas também envolvendo os médicos, enfermeiros, auxiliares, todos aqueles que estão tratando do próximo, que possam ser acariciados, comandados pelo Jesus, para desenvolver o seu amor, o seu carinho. Vamos assim ainda envolvendo todas as escolas no nosso país, das creches às universidades, para que todos esses irmãos possam se sentir protegidos das investidas negativas existentes nesses locais. Que professores, alunos e funcionários possam estar protegidos dessas investidas e que nesses locais possam ocorrer realmente aprendizagem. E assim nós vamos ainda envolvendo o nosso estado, nossa cidade, nosso bairro, nosso local de trabalho, todos os nossos familiares, encarnados e desencarnados. E que esta luz possa recair sobre aqueles irmãos que ainda pensam na maldade, que ainda ora pedindo a maldade do próximo, para que despertem, para que este planeta dê o salto quântico que é necessário para a evolução de todos os seus viventes. Vamos assim ainda deixar as nossas melhores vibrações a Bezerra de Menezes no espaço, para que ele possa utilizar aonde se faz necessário, mas que também possa envolver a casa de todos aqueles que fazem parte deste grupo e que possa, assim, colocando o remédio necessário em suas águas, para que todos aqueles que dela fazerem uso possam sentir os benefícios. Que assim seja, graças a Deus, e até a próxima. Que assim seja. Até a próxima, pessoal. Um abraço.